Momento da Palavra. Muito bem, queridos irmãos, amigos ouvintes, neste momento especial, momento da palavra, nós temos uma palavra de Deus para nossa meditação no dia de hoje. A palavra se encontra no livro de Lucas, Lucas capítulo 15 e o versículo de número 18. Lucas é o terceiro livro do Novo Testamento, capítulo 15 e o versículo 18. Estamos ao vivo também pelo Facebook, na nossa página, a página oficial do programa, Amor da Minha Vida, Amor da Sua Vida, tudo junto. Você quer localizar a nossa página? É só você digitar na barra de pesquisa do Facebook, Amor da Minha Vida, Amor da Sua Vida, tudo junto, que você vai encontrar lá a nossa página em nome de Jesus. Muito bem, leiamos então a palavra do Senhor. Diz assim: levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra os céus, pequei contra ti. Repetindo: levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra os céus, pequei contra ti. Meus queridos irmãos, ouvintes da palavra do Senhor, observe o que a palavra do Senhor aqui está dizendo. O personagem aqui, simbólico, conhecido, trata-se do filho pródigo. Este personagem, esta parábola, este acontecimento é um dos mais famosos, mais conhecidos e muito pregado também no meio cristão. A palavra do Senhor nos diz que um certo homem, ele possuía 2 filhos. E também nos conta a palavra do Senhor que o filho mais jovem, o filho mais novo, o filho caçula, ele procurou o seu pai e disse ao seu pai: Pai, dai-me a parte dos bens que me pertencem. E o texto vai dizer: e ele repartiu por entre eles a fazenda. E nos conta também a palavra do Senhor que poucos dias depois, o filho mais novo ajuntou tudo quanto possuía e partiu para uma terra longínqua, e partiu para uma terra distante, vivendo de forma dissoluta, desperdiçando todos os bens que o seu pai havia lhe entregado. Queridos irmãos, nos conta a palavra do Senhor que ele, tendo gastado tudo quanto possuía, veja bem, e tendo ele gastado tudo quanto possuía, houve naquela terra uma grande fome. Houve naquela terra uma grande crise. E então, aquele jovem começou a padecer necessidades. Nos diz a Bíblia também que ele, não tendo mais dinheiro, não tendo mais o que fazer, não tendo como viver ou sobreviver, ele procura um dos cidadãos daquela cidade à procura de emprego
e ele chega à informação de que alguém está precisando de alguém para tomar conta de porcos, e como ele não tinha outra coisa para fazer, ele vai trabalhar neste serviço. E observando ele a comida que os porcos comiam, nos diz a palavra do Senhor que ele desejou comer da comida que os porcos comiam. Porém, ninguém lhe dava nada. Veja, queridos irmãos, você que me ouve, você que me assiste, a situação que este filho jovem se encontra na sua vida é uma situação triste, desprezível e deplorável. Um jovem que possuía tudo, agora não tem mais nada. Um jovem que possuía um lar, agora não tem mais nada. Um jovem que possuía o seu pai perto de si, agora está sozinho, desamparado, sem quem a ele possa recorrer, sem alguém que ele possa ajudar, sem alguém que ele possa pedir socorro, pedir ajuda. Por quê? Porque quando ele saiu da sua casa, ele saiu arrogante, ele saiu rico, ele saiu próspero. E às vezes, aquele que possui alguma coisa acha que o que possui nunca vai acabar. E às vezes despreza, e às vezes humilha, e às vezes discrimina, porque está sustentando-se na sua riqueza, nos seus títulos, na sua posição social, achando que está acima de tudo e que está acima de todos. Mas, queridos e amados irmãos, eu aprendo na passagem do filho pródigo que quando nós não damos o devido valor àquilo que recebemos e desperdiçamos, nós corremos o risco de passar por grandes provas, lutas e tribulações. Aqui está, meus amados irmãos, este personagem que tinha tudo do bom e do melhor para comer, para vestir, está aqui agora desejando comer as migalhas que os porcos comiam. Está ele aqui agora desejando comer a comida que os porcos comiam. Aí quando ele chega nessa trágica situação, que ele olha para si, conhecendo a vida que ele tinha na sua casa, conhecendo a vida que os seus funcionários tinham na sua casa, ele agora fala da seguinte forma: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão e eu aqui estou perecendo de fome? Quantos trabalhadores de meu pai são bem tratados, são respeitados, são reconhecidos, e eu estou aqui desejando comer as migalhas que esses porcos estão comendo, mas ninguém me dá nada. Ou seja, estou sendo humilhado, estou sendo pisoteado. E aí o que acontece? Depois que ele faz esta reflexão na sua vida, ele tem uma decisão. Ele fala: já sei o que eu irei fazer. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E dir-lhe-ei: pai,
pequei contra os céus e pequei contra ti. Naquele momento, meus amados irmãos, a consciência daquele jovem começou a doer, porque é sabido, é entendido que herança se recebe após a morte, mas esse jovem, com a sua insolência, com a sua arrogância, com a sua sagacidade, ele como que encurrala o seu pai na parede, emprolando a sua parte da fazenda, a parte dos bens que lhe cabiam. É como se naquele momento ele tivesse desejando a morte do seu pai. É como que naquele momento ele quisesse que o seu pai morresse. É como que ele dissesse assim: olha, já que você não vai morrer mesmo, para me tomar posse da metade aqui junto com meu irmão, então faz o seguinte, me dá logo isso aí. Uma coisa é o pai, de livre e espontânea vontade, chamar familiares, chamar descendentes e decidir em vida repartir os seus bens. E outra coisa é a decisão partir dos herdeiros. Eu conheço, você também conhece, muitas pessoas que em vida decidiram repartir os seus bens, as suas riquezas, as suas heranças, as suas fazendas com seus herdeiros. Até porque para evitar brigas futuras. Mas a palavra nos conta aqui que um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse: pai, dai-me a parte que me pertence. Não quis nem saber. Agora você imagina, meus irmãos, um pai de família que trabalhou tanto, que suou tanto para conseguir alguma coisa na vida, economizou, deixou de comprar determinadas coisas, poupando, guardando, até mesmo pensando nos próprios filhos, pensando em dar um conforto melhor para os filhos, porque geralmente é assim, depois que a gente vira pai, a preocupação agora não é mais com a gente, e sim com os filhos. E agora, numa situação dessa, o filho chega e fala: pai, eu quero a minha parte. Pai, eu quero o que me pertence. Aí você imagina aí a situação. E o pai, meus amados irmãos, sabiamente, para evitar ali uma briga, chama os 2 e reparte entre eles. E o que acontece? O filho mais novo, se achando capaz, se achando agora, como diz o ditado popular, dono da cocada preta, se achando aí a última bolacha do pacote, sai pelo mundo afora. Não preciso mais do meu pai, não preciso mais do meu irmão, não preciso mais dos meus amigos, não preciso mais dos meus familiares. Por quê? Porque agora eu tenho dinheiro. Porque agora eu tenho muito dinheiro. Oh, meus irmãos, que ilusão passou na mente deste jovem! Dinheiro é importante, mas dinheiro não é tudo. De que adiantou ele ter dinheiro, mas ele não ter mais um lar? De que adiantou ele ter dinheiro e não ter mais uma moradia? De que adiantou ele ter dinheiro e estar sozinho, abandonado, jogado? Porque o dinheiro acabou. E aí agora só ficou o arrependimento. Aí agora só ficou
as recordações. Lá em casa eu tinha tudo. E aqui eu não tenho nada. Lá em casa eu tinha o meu café da manhã, o meu almoço, a minha janta, tudo na hora certa. Lá em casa eu tinha o meu espaço, eu tinha a minha cama, eu tinha a minha privacidade. Lá em casa eu era exaltado, porque eu era o filho do dono. Então os empregados me respeitavam, porque eu sabia que eu era filho do dono. E agora eu estou aqui, nesta situação, desejando comer a comida que os porcos comem. Vocês bem sabem, irmãos, que nem todas as pessoas têm condições de dar ração aos porcos. Nem todo criador de porco tem condição de comprar ração, que é aquela comida limpa, que é aquela comida tratada, que é aquela comida cheia de proteína, cheia de carboidratos, cheia de elementos que farão o animal crescer, desenvolver, enfim. Mas a maioria dos criadores de porcos, você sabe o que eles fazem? Eles juntam resto de comida. Ou seja, a pessoa come, almoça, janta, toma café, sobrou aquele resto, eles jogam dentro de um compartimento, dentro de um balde, dentro de uma vasilha. E estes restos de comida, juntado por muitos dias, é chamado no Brasil, na linguagem popular, de lavagem. E esse resto de comida, ele azeda, fica fedorento, ou seja, os porcos comem porque é o que tem para hoje, como diz aí. Agora você imagina a situação de um ser humano. Um ser humano olhar para a sua direita, um ser humano olhar para a sua esquerda, e a fome está comendo ele por dentro, e ele não ter alimento para matar a sua fome, mas ali no trabalho que ele está trabalhando, colocando a comida para os porcos, ele deseja comer aquela comida. Que situação, irmãos! Que situação desprezível! Que situação lamentável! Que situação humilhante! Mas, queridos irmãos, nem tudo está perdido. Quando ele disse: levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu, pequei contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Recebei-me ao menos como um de seus trabalhadores. E ali, meus amados irmãos, diz a Bíblia que ele voltou para a sua casa. E quando ele voltou para a sua casa, diz a Bíblia que o pai dele avistou ele de longe. E ao invés do filho correr ao encontro do seu pai, a Bíblia diz que o seu pai foi quem correu ao encontro dele. A Bíblia diz que o seu pai, olhando para o estado do seu filho, moveu-se
de íntima compaixão, e ao invés de lançar em rosto, ao invés de dizer, toma, você agora aprendeu, é isso que dá não ouvir o pai, é isso que dá não ouvir a mãe, tá vendo? Você tinha tudo. Não! Às vezes, irmãos, esse negócio de ficar lançando em rosto o que a gente faz pelas pessoas não aproxima as pessoas de nós. Pelo contrário, estas coisas afastam as pessoas. O pai tinha todo o direito de lançar em rosto do filho: eu te dei dinheiro, eu te dei herança, eu te dei casa, comida, roupa, isso e aquilo. E você desperdiçou agora. Olha a sua situação. Olha você maltrapilho, mal cheiroso, humilhado, sem dinheiro, sem roupa, sem casa, sem moradia, sem amigo. Mas o pai ficou quieto. O pai, meus amados irmãos, estava lá olhando na direção que o filho havia ido embora, porque o pai sabia que um dia aquele filho haveria de voltar. Eu quero dizer para você que me ouve, você que me assiste, eu não sei o que você tem desperdiçado na sua vida, eu não sei o que você tem jogado fora, mas eu quero dizer para você hoje que se você arrependesse e voltasse para Cristo, Ele está de braços abertos à sua espera. Essa história aqui, ela retrata o tratamento de Deus para com a humanidade. Essa história aqui retrata o amor de Deus para com o ser humano. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. O amor de Deus é grande demais. O amor do Pai do Filho pródigo representa o amor de Deus para com o ser humano que está perdido, que está sozinho, que está abandonado, que está humilhado, vivendo às custas de migalhas, desejando preencher o seu vazio existencial com as migalhas e porcarias que esta vida oferece. Mas o Senhor Jesus, o Senhor Deus, Ele tem o melhor para os seus filhos. E como se isso tudo não bastasse, o pai viu de longe, correu ao encontro dele, abraçou ele, beijou ele. E ele naquele momento disse: servos, trazei depressa a melhor roupa e o vestirem. Trazer-lhe o anel e colocar-lhe no dedo. Trazer-lhe as sandálias e colocar-lhe nos seus pés. E trazei o bezerro cevado e matai-o, para que comamos e nos alegramos. Porque o meu filho estava morto, mas reviveu. O meu filho havia se perdido, mas foi achado. É assim, meus amados e queridos irmãos, que o Senhor Deus, Ele quer fazer conosco. É assim, meus amados e queridos irmãos, que Deus, Ele trata os seus filhos, mesmo seus filhos, às vezes, o desobedecendo, mesmo seus filhos, às vezes, o desonrando. O seu pai dá tempo suficiente para que eles se arrependam e volte-se para ele. E assim, meus amados irmãos, aconteceu uma grande festa
naquela casa, porque o filho retornou para a casa do seu pai. E é isto que a palavra do Senhor também diz, que a festa no céu, quando um pecador se arrepende. O Senhor Deus, Ele quer abençoar a sua vida, o seu lar, a sua casa. Que Deus possa nos abençoar e que esta palavra possa falar mais profundamente nos vossos corações.